Os custos financeiros e emocionais em um casamento com mulheres sem filhos e pior, com filhos. A sociedade em geral se degenerou e o sexo feminino se degenerou ainda mais. Aquilo que eu me criei ouvindo das mulheres em relação a certa parcela dos homens é justamente o que elas tomaram como exemplo de vida. Isso me leva a crer que as mulheres possuem um desejo escondido de serem homens. Mas como elas não são, como elas não conseguem ser, isso se torna uma espécie de rancor, inveja, ódio ou vingança. Isso naturalmente denota o poder da lavagem cerebral feminista que ocorreu nas mulheres em geral. E é por isso que eu chamo essa narrativa das modernetes de hipocrisia em seu estado mais puro, em seu estado de alto nível. Os homens bebem, então vamos beber ainda mais. Os homens traem, então vamos trair ainda mais. Os homens são estúpidos, então seremos mais ainda. Os homens objetificam as mulheres sexualmente, então vamos nos expor sexualmente nas redes sociais. Vejam que tudo isso é insano, hipócrita, baseado na mentira e na enganação. Se você critica uma pessoa por uma conduta, o que você faz? Você a imita ou você evita de cometer essa conduta? Me parece óbvio que você vai procurar não repetir essa conduta, a não ser que realmente você seja um admirador de maus exemplos. Me parece ser o caso das mulheres atuais. Então elas criticam aquilo que elas julgavam e julgam serem os defeitos de quase todos os homens. Mas os imitam e até ultrapassam os homens. Hoje em dia, dá para se dizer que os homens estão muito mais comedidos do que mulheres em suas atitudes. Claro, isso tem a ver com uma propaganda maciça que passa pano para as más condutas femininas, com a máxima de que isso seria empoderamento. Como eu detesto essa palavra. Com a derrubada dos freios morais que a sociedade impunha, deixando os relacionamentos como meros interesses momentâneos entre as pessoas, podendo ser terminados a qualquer momento e sob quaisquer motivos, os relacionamentos tornaram-se líquidos, para relembrar o finado Zygmunt Bauman. Enquanto houver algum interesse, o relacionamento dura. Surgiu um problema, o relacionamento acaba. Mas esse comportamento se nota muito mais nas mulheres atuais do que nos homens. É por isso que eu digo aqui para vocês não investirem em relacionamentos. Certa feita, eu disse que os casamentos atuais ainda estão durando porque os homens estão se submetendo a atitudes vexatórias. Porque se os homens colocassem as regras na mesa, daria para contar nos dedos os casamentos que ainda perdurariam. Porque as mulheres atuais não estão dispostas a ceder. Ou as coisas são do jeito delas, ou nada feito. E claro, contando com todo o aparato
da sociedade, mídia, executivo, legislativo, judiciário, que elas sabem muito bem que lhes é favorável. Elas sabem tão bem disso que na hora de divórcio elas já passam a mão em seus filhos e já tratam de buscar a quantia de pensão que o ex vai pagar. Tal é a certeza que elas têm que sairão vencedoras em um divórcio. Então, meus caros, investir em um relacionamento, mesmo com uma mulher sem filhos, lhe trará sérias complicações. Vamos tratar primeiramente de mulheres sem filhos. Vamos lá. Primeiro, o dinheiro que ela recebe é dela. O dinheiro que você recebe é da família. Segundo, a casa será comandada por ela. E ai de você questioná-la. Terceiro, os filhos estarão sob as suas ordens. O que ela decidir sobre eles, você terá que acatar. Ou prepare-se para discussões de semanas a fio. Quarto, você ficará nas mãos dela, porque ela sabe de todas as leis que lhes são favoráveis. E caso elas decidirem usar dessas leis, elas usarão. Quinto, elas se entediam facilmente. Isso acarretará discussões banais e prováveis traições. Sexto, você terá que aturar uma sogra intrometida na maioria das vezes. Além da tua mulher, ter amigas modernetes colocando lenha na fogueira. Sétimo, com o nascimento dos filhos, a atenção será voltada para eles. Não é à toa que o índice de separação após o nascimento do primeiro filho é muito grande. Oitavo, em caso de divórcio, e se tiver filhos em jogo, o homem que prepare-se para uma guerra desigual. Você estará manobrando um monomotor e a tua ex estará a bordo de um F-22. Prepare-se para uma provável alienação parental, virar visita para seus filhos, perder o vínculo afetivo com eles, com o passar dos anos, e ainda ter de sustentá-los na casa da mãe com tua pensão. Nono, ainda o homem corre o risco das falsas acusações, que vocês já devem estar sabendo, mesmo que o homem prove ser inocente. A punição para elas inexiste. Décimo, não adianta você bancar o durão. Elas simplesmente não admitem ser questionadas. Agora vamos ver o casamento de um casamento com uma mãe solteira. Primeiro, todos os problemas já descritos podem se repetir igualmente nesse novo relacionamento. Segundo, o filho dela de outra relação será prioridade absoluta e provavelmente ela foi te buscar para ajudar a bancar financeiramente o seu rebento. Isso é um fato que não adianta negar. O homem vai marchar com o sustento do filho dela, pelo menos uma parte, mesmo ela recebendo pensão trabalhando, além de outras ocasiões em que o homem será chamado a agir. Terceiro, você terá que se submeter conforme o filho dela cresça, a não ser respeitado, e ela ficará ao lado da cria. Quarto, você corre o risco de se separar e ter de pagar pensão socioafetiva. Quinto, se você tiver um filho com ela, os conflitos inevitavelmente acontecerão. Pois nesse caso o pai, instintivamente, vai dar mais atenção para o seu filho biológico, o que vai deixar a esposa indignada, cobrando de você amor incondicional
para ambas as crianças. Eu estou reforçando esses pontos porque volta e meia me deparo com homens em dúvida aqui nos comentários. Eles não estão completamente convencidos de que o casamento atual é uma furada. Eu puxo o braço deles para o meu lado e a matrix dos relacionamentos puxam eles para o outro lado. E aí eles ficam naquela indecisão. Eles apelam para o lado biológico, muitas vezes, de que o homem, por instinto, quer acasalar e ter uma família. Meus caros, vocês precisam se decidir. Ou vocês cedem a seus impulsos biológicos, ignorando a realidade das coisas, e então correm o risco de sofrerem terríveis consequências, ou vocês agem de forma racional. O que é pior para vocês? Casarem e passarem por tudo isso que eu relatei? Ou agirem de forma racional, mesmo que isso seja difícil, mas pelo menos vocês se livram de todos esses problemas? Nós chegamos em um estágio em que nós vamos travar uma luta encarniçada contra nossos instintos. A realidade mudou, as mulheres mudaram totalmente. Está na hora dos homens mudarem. Portanto, nada de assumir modernetes novinhas e nem mães solteiras à procura de um homem para servir de apoio financeiro. Mas se ninguém casar, a civilização vai acabar. Mas e você está disposto a se sacrificar em prol de uma sociedade que está se lixando para você? Por acaso todas essas leis aprovadas e projetos em tramitação e todas as decisões da justiça que beneficiam apenas as mulheres não lhes dizem nada? Acordem enquanto é tempo. Até mais, pessoal. Era isso aí.